Boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós estamos falando sobre os princípios elementares dos oráculos de Deus, por necessidade que o povo de Deus aprenda bem essas doutrinas. Então, hoje nós estamos falando sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia. Interessante sobre esses assuntos, que são tão pertinentes e importantes, que a igreja possa aprender, se fortalecer, lutar contra os falsos ensinos e as grandes heresias que nos cercam nesse século, São muitas as heresias, certo? Então, vamos orar para que Deus possa abençoar. Deus, ilumina o teu povo e fortalece a tua igreja. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, vendo ainda a questão da oitava aula e a parte 1, que é tão grande esse assunto, tão vasto, que nós escolhemos fazer isso em duas partes, Então, vamos estar falando sobre esse assunto, e é um assunto que tem algumas polêmicas, mas nós vamos mostrar a nossa posição de igreja, e você pode pesquisar, mostrar alguns materiais no final dessa aula para que você possa ver. Bom? Muito bem. Então, iniciando a nossa aula sobre eclesiologia, ou seja, o estudo sobre a igreja. A igreja invisível, existe uma igreja invisível, a igreja de todos os santos, que é conhecida como a igreja universal, a igreja que está em todos os lugares, que não é só de um povo, mas de todos os povos, etnias, raças. Essa é a igreja invisível, A igreja que também, de Pentecoste até o arrebatamento, ela está sendo assistida por Deus e ela está na presença de Deus, assistindo o Senhor constantemente, tanto daqueles que vivem como também daqueles que já dormem, que estão na presença de Cristo, que fazem parte da igreja de Cristo. Então, o que nós cremos? Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que a igreja invisível ou universal é o corpo e a nova de Cristo, era o mistério de Cristo, que ele é o cabeça e todos os crentes, membros, e que contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Então, o que é que nós pensamos acerca dessa passagem? É que a morte não tem força, não tem poder, não tem domínio sobre a igreja de Cristo, porque Cristo venceu a morte. Em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Ainda que venhamos a morrer, nós viveremos pela ressurreição e pela promessa de Cristo. Então, o maior inimigo dos homens é a morte, mas Cristo prevaleceu sobre a morte, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, entronizado nos céus, agora fazendo o papel de sacerdote, intercedendo por nós na presença de Deus. Interessante essa questão da igreja, porque a igreja era um mistério no Antigo Testamento. Com poucos textos, nós percebemos a questão da igreja, era um mistério. Quase todos os profetas não conseguiram enxergar, até mesmo porque Deus ainda não tinha revelado. Ele vem fazer isso quando os próprios judeus rejeitam Jesus. Era um plano eterno de Deus, era um mistério de Deus, e ele apresenta através do apóstolo Paulo e também dos apóstolos, dos seus apóstolos, esse mistério foi trazido à tona e também desenrolado. Esse mistério foi mostrado aos gentios. A igreja agora é composta de judeus e gentios, através do apóstolo Paulo. Os outros apóstolos trabalharam acerca da visão da igreja com os judeus, mostrando que essa junção de pessoas, de raças, de etnias, de povos, agora se fazia necessária nessa nova instituição que Deus cria, que é a própria igreja. Muito bem. Então, há textos extraordinários, Essa doutrina é uma doutrina bastante batida no Novo Testamento, e Deus nos dá direções claras. São uma doutrina que não deixa dúvida
muita dúvida em qualquer assunto, certo? Muito bem, então 1 Coríntios falando ali sobre a capacitação, o carisma, né, os dons que Deus dá ao seu povo. Aqui ele, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 13, né, ele vai mostrar que o próprio Deus capacita o seu povo e ele coloca o seu povo como ele deseja, como ele quer, num corpo, que esse corpo vem ser a igreja de Cristo. Então, veja o que o texto diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, esse texto é bastante claro, é um texto maravilhoso, porque tem muitos ensinos mostrando que a própria Trindade, ele capacita com carisma, com os dons sobrenaturais, né, para que o povo de Deus possa exercer essa função, a função no corpo de Cristo, né, capacitando para a edificação mútua. Cada um de nós, pelo menos, temos um dom. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do nosso estudo. Pelo menos temos, são vários dons, né, e pelo menos cada um de nós temos um dom recebido. Todo crente tem que ter um dom para exercer na igreja de Cristo, né, para edificar uns aos outros. Muito bem. Então, um outro texto bastante interessante é o de Efésios, capítulo 1, versículo 22 a 23. Diz: pois todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo encheu em todas as coisas. Então, Efésios falando sobre isso, da capacitação, quando ele é o cabeça da igreja, né? Ou seja, ele é a autoridade máxima da igreja, ele está acima, ele também é a cabeça, porque ele também direciona a sua igreja, ele é que pensa acerca da sua igreja, né? E então o qual é o seu corpo, nós somos o corpo, ele é o cabeça e somos o seu corpo de Cristo. Cristo morreu por nós, né? E todos nós juntos somos o corpo de Cristo. A igreja é maravilhosa por causa disso, porque ela se move nesse mundo com os ensinos de Cristo, né? Com a palavra ensinada, os mandamentos, todo o ensino de Jesus. Ela se move assim, ela está unida dessa forma em torno dos ensinamentos do Senhor. Então, ele é a plenitude, né? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, assim é o corpo de Cristo, nós devemos compreender a igreja. Mateus também fala sobre isso, um texto claro, mostrando que quando Pedro faz aquela declaração, né, Jesus dá algumas aplicações, e pela primeira vez ele faz menção acerca da igreja, não como os gregos cria sobre a eclesia, a reunião, as assembleias que existiam, mas Cristo diz a minha igreja. Ele faz uma distinção completamente acerca dessa questão das assembleias e do que ele está ali criando, instituindo, né? A igreja, esses santos que se reúnem, agora se reúnem em torno dele. A igreja tem um dono, e o dono chama-se Jesus Cristo, né? Então o texto mostra isso. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já expliquei esse texto, que é exatamente as portas da morte, né? A ideia de portas, o que ficava ali eram as autoridades. Então, as forças, né, do mal, ela não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Então, a figura que ele usa ali para mostrar que toda organização maligna não prevalecerá, porque Cristo já venceu. Cristo tem todos esses poderes debaixo dos seus pés. Ele que a manda, ele é que tem o controle. Então a igreja já é vencedora em Cristo Jesus. Ela não pode ser dominada pelo mal. Muito bem. Então, a igreja visível existe mais de 100 vezes. A igreja é citada no Novo Testamento. E dessas 100 vezes, 90 vezes, praticamente, ela é citada sobre a igreja local, faz citação sobre a igreja local. Então, cremos de acordo com o ensino das Escrituras que a igreja visível de Cristo é a comunidade de crentes batizados, batizados e associados por um pacto na fé e comunhão mútua. Então, segundo o Evangelho, com o propósito de observar as duas ordenanças e tudo quanto Cristo a mandou. Então, a igreja visível, ela obedece, ela tem um propósito, uma visão. O primeiro é que ela está reunida, né, o que nós chamamos membros, a membresia. Ela está reunida, e essa ideia de membresia, ela aparece no Novo Testamento quando Paulo vai fazer aquela expulsão daquele homem, né, lá em 1 Coríntios capítulo 5, a expulsão daquele homem que tem um caso com a sua madrasta. Então, ali quando ele faz expulsa aquele membro, mostra que a igreja ela tem uma lista de membresia. Então, a membresia é exatamente isso, são várias pessoas que estão unidas em torno de um pacto de fé, né? Eles são membros, eles estão num corpo, inserido como membros. E, além disso, o propósito da igreja é obedecer duas ordenanças do Senhor, que é o batismo e a ceia do Senhor, que tem significados. Nós vamos falar lá na frente sobre essa questão dos significados das ordenanças, né, do Senhor. O Senhor deixa duas ordenanças para a igreja. As duas ordenanças, como eu disse, uma é o batismo e outra é a ceia do Senhor, e outras ordenanças que está relacionado à lei de Cristo, que Cristo quer para a sua igreja, como pregar o Evangelho e todo mundo, né, não fazer distinção de nenhum povos e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, obedecer, se livrar do mal, não deixar ser persuadido pelas paixões da carne, a lei de Cristo, o que ele vai ensinar no Novo Testamento e os apóstolos vão desenvolver. Então, isso traz a ideia de ser a comunidade visível, né, que é vencer a igreja local, que nós dizemos. Então, os oficiais dessa igreja são pastores e bispos, diáconos, né, eles são os oficiais, como a palavra de Deus vai determinar em toda a Escritura, principalmente nas cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, está prescrito lá como esses oficiais devem ser escolhidos pela igreja, qual é o comportamento dele, o tratamento dele com o povo de Deus, várias recomendações. E Deus vai determinar os oficiais da igreja, os líderes da igreja, a liderança da igreja. Bom? Muito bem. Então, ainda continuando, Mateus 28, né? 28, 19 a 20, vai dizer, ide, portanto, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Certo? Então, a igreja visível, ela é composta dessas pessoas que foram batizadas, né? Batizadas ali, desceram nas águas, que tem um grande significado descer nas águas. Romanos vai falar sobre essa questão. Quando mergulham os homens nas águas, ali significa que você está morrendo para o mundo com Cristo. E quando você levanta ali, tem um significado, que você agora está vivendo uma nova vida com Cristo, né? Então, o batismo tem esse significado íntimo da relação nossa com Deus. É uma mostra para o mundo, que nós deixamos o que era velho para trás e agora prosseguimos no que é novo, né? Numa nova natureza, num ser regenerado, com novos pensamentos, novos ensinos, que é o ensino do Senhor. Bom? Então, Atos 2, 42 também resista. Ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a base da igreja é o ensino de Cristo e o ensino apostólico, né? Os apóstolos vão desenvolver a doutrina de Cristo. Nós vamos ver acerca de casamento, acerca da lei de Cristo estabelecendo como o homem deve viver, o evangelho, os ensinos do Senhor durante esses 3 anos quando ele estava aqui. Então, todas essas coisas é a base do viver das pessoas de uma igreja local, né? O Senhor estabelece isso, a base apostólica doutrinária, né? Quando Paulo estabelece ali, escreve as 13 epístolas, ali são direções que a igreja está recebendo por parte do Espírito Santo e como ela deve viver durante as eras que Deus determinou para ela, né? Até o arrebatamento, certo? Muito bem. Então, o uso mais comum do termo igreja no Novo Testamento é para uma igreja local. Como eu disse, mais de 90% que aparece lá é a igreja local. Então, em menor quantidade, é também utilizado no sentido de igreja geral. Inclusive, todos os salmos, desde o início da igreja, Atos capítulo 2, fala sobre essa ideia, né? Até o arrebatamento. Então, em Atos capítulo 2, nós vamos ver que a igreja começa ali, em Pentecostes, no dia de Pentecostes, né? Então, a igreja começa no dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa recorrente, né, entre os judeus. Era 50 dias depois da Páscoa, por isso que chama Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa existia essa festa, que era agradecimento pela colheita, e o povo se reunia, dançava, se alegrava, agradecia a Deus, né, várias comidas ali, agradecendo a Deus pela bondade dele. Então, nesse momento, 50 dias depois que Cristo tinha morrido, o Espírito Santo desce e a igreja começa. Isso em Atos, capítulo 2, você vai perceber ali a manifestação do Espírito, primeiro entre os judeus, depois os samaritanos, depois nos gentios. Atos, o livro de Atos, vai narrar essa sequência, né, que Deus tratando agora de igual modo o povo judeu com os samaritanos, que tinham problema, que era um povo misturado, né, que era judeus e gentios, que foi misturado lá em 722 antes de Cristo, quando os assírios conquistaram o reino do norte e misturaram os povos ali, a fim de que o reino do norte, ou seja, as 10 tribos de Israel, fosse dissolvida. Então, era uma estratégia de guerra, uma estratégia de acabar, aniquilar com o outro país, não ter força mais de se levantar. Então, os samaritanos, a capital do reino do norte era Samaria. Os samaritanos, quando tanto Jeremias como Daniel, que nós estamos estudando agora, eles vão fazer menção disso, né? A volta do povo. O povo vai voltar. E quem volta agora
o remanescente fiel, que era Judá, né, que foi conhecido como o Reino do Sul. Eles voltam para casa. E quando eles voltam, os próprios samaritanos que estavam ali, né, eles se opõem aos judeus. E por causa essa oposição que existe, criou mais ódio ainda, né? Criou mais uma situação ainda de aborrecimento entre a Jerusalém, né? A Judéia e Samaria. Eram povos intrigados mesmo, tinham dificuldades nessa questão. Muito bem, então, mas o Espírito Santo desce no meio dos samaritanos para mostrar que Deus agora não faz acepção, Deus não tem acepção de pessoas, a igreja é uma mistura de povos, a igreja é uma mistura de pessoas, judeus, samaritanos, gentios, certo? Vamos ver nesses versículos posteriores essa questão toda. Aí em Mateus 16, 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos 1, 5 diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito tempo depois desses dias, aconteceu isso, que foi o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 1, versículo 5. Né? E Atos capítulo 2, que é o texto que eu citei, vai mostrar: e apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então ali foi derramado, já era uma profecia do Antigo Testamento de Joel, capítulo 2, versículo 28, já falava sobre isso. Então eles estavam aguardando, eles identificam, Pedro vai identificar nesse próprio texto de Atos capítulo 2, com a profecia de Joel, a descida do Espírito Santo, tá bom? Então, aí começa a igreja se inicia nesse período. Era um mistério de Deus, e Deus agora revela ao mundo esse novo povo. E a igreja ela tem um tempo de durabilidade, nós vamos perceber essa questão, certo? Então, o fim da era da igreja, quando é que a igreja vai deixar de existir? Então, os crentes da igreja, eles viverão eternamente com Cristo. Porém, a atuação da igreja de Cristo na terra terá um fim. Ela já está determinada pelo Senhor. E ela será subitamente retirada da terra, porque nós dizemos que nesse período vai vir um arrebatamento, né? Conhecido como o grande evento esperado pelo povo de Deus, que é o arrebatamento. Isso nós podemos perceber lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 52, né? E também Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. Os salvos após o arrebatamento não farão parte da igreja de Cristo. Então, ali vai haver o arrebatamento, começa a tribulação. No período da tribulação, os judeus vão se converter, junto com alguns gentios, para entrar no milênio de Cristo. Nesse período do milênio, essas pessoas que vão se converter, não vão ser convertidas, né, para ser teologicamente mais correto, então, essas pessoas não farão parte da igreja de Cristo. Quem fará parte da igreja de Cristo são as pessoas que crerão em Cristo desde Pentecostes até o arrebatamento, certo? Então, essa é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e o ministério dela, ela termina com o arrebatamento. E aí Deus volta a trabalhar de novo com Israel, né, que é totalmente diferente, nós vamos perceber aqui. Bom, se você quiser compreender melhor algumas coisas sobre a igreja, tem um livro bom que você deve ler, né, do Keller, a igreja, né, na era do entretenimento. Ele vai mostrar várias áreas da igreja, muito bom. Indico para você poder ler, certo? A questão da igreja e a música, a igreja e as diversões, a igreja e televisão, computador, internet, tanto louvorzão, todas essas coisas. É bom você conhecer essa questão da ideia
desse autor, ele escreveu muito bem acerca disso, né? Tem vários autores que têm escrito hoje sobre a igreja. Também eu vou mostrando, então esse é o primeiro livro que eu vou estar indicando para você, e no decorrer da nossa aula aqui eu vou também estar indicando outro, tá bom? Então a igreja, ela tem um fim, ela tem um começo e tem um fim. Deus deixou trabalhar com Israel como nação, começa a trabalhar com a igreja, né? E ela vai, nesse período vai terminar o seu ministério, e aí ele começa a trabalhar de novo com Israel, tá bom? Muito bem, entenderam? Estão entendendo tudo? Então vamos para mais um texto, né? De 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52, aquele que foi citado. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Isso aqui é um texto maravilhoso, porque ele está falando sobre a ressurreição daqueles que vão se encontrar a Cristo através do arrebatamento. Então ele diz uma coisa bastante interessante, ele diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, e nós seremos transformados, aqueles que dormem, aqueles que o corpo desce à terra, né, que volta ao pó, e o espírito está diante de Cristo. Então aquele corpo será transformado, os espíritos dessas pessoas virão com Cristo, né, serão transformados eles, e aqueles que estão vivos naquele momento, essa transformação não acontecerá primeiro do que esses que dormem. Esses que dormem têm o privilégio de serem transformados primeiro. E o momento em que eles serão transformados, eles serão assuntos para o encontro do Senhor nos ares, e depois nós, os vivos, os que estávamos nessa esperança, também seremos transformados em vida, transformados ainda com o corpo ainda vivo para o encontro do Senhor. Então, uma passagem forte, maravilhosa, falando sobre o arrebatamento e falando sobre a transformação desse corpo, dessa matéria, num corpo que não se acaba mais, um corpo que não é atingido mais com a morte. Se você continuar nesse texto, você vai perceber que aquilo que era corrupto, ou seja, o nosso corpo que sofria corrupção, agora não vai receber mais, ele fica incorruptível, né? Então aquilo que era mortal, agora ele é revestido da imortalidade. Continue lendo esse texto e você vai entender. Leia o texto todo capítulo todo de 1 Coríntios, que é excepcional. Bem, Tessalonicenses, que é um texto clássico sobre o arrebatamento, né? A igreja estava ali aguardando o arrebatamento nos dias, e tinha alguns irmãos que não queriam trabalhar, né? Queriam estar só nessa esperança. Então Paulo passa a ensinar várias questões a essa igreja, né, em Tessalônica, e entre elas o assunto que ele fala é sobre a questão daqueles que dormem, porque alguns estavam com medo de passar pela morte, né, com algumas ideias erradas. Então Paulo diz: olha, os mortos em Cristo serão transformados. Então ele fala quase a mesma ideia, o mesmo pensamento em 1 Coríntios capítulo 15, e acrescenta vários ensinos ali, né? Uma delas é sobre a ideia da ressurreição, e a outra é a questão de que essas pessoas também serão arrebatadas para o encontro do Senhor nos ares, certo? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17, ele começa dizendo: eu não quero que, irmãos, que vocês sejam ignorantes em relação a esse estudo, a esse ensino. Bom? Muito bem. Passando ainda adiante, quem faz parte da igreja? Quem é que faz parte da igreja de Cristo? Quem faz parte são os convertidos a Cristo entre o dia de Pentecostes até o arrebatamento da igreja, independente de ser gentil ou judeus, como eu já falei sobre essa questão. Então, esse ensino
palavra de Deus vai falar sobre o livro de Romanos. No livro de Romanos ele vai estar constantemente falando sobre isso, mostrando que a igreja agora ela está agora envolvida, né? Ela não é mais uma raça só de pessoas, mas todas as pessoas em Cristo constituem a igreja de Cristo. Pois bem, um outro ponto bastante interessante também é Israel e igreja, né? A igreja não substitui Israel. Cada qual tem o seu lugar específico no plano de Deus para com a humanidade. Romanos capítulo 11 vai mostrar essa ideia também. Então, durante a era da igreja, o período de tempo entre Pentecoste e arrebatamento, a Israel permanece em estado de incredulidade parcial, como a palavra de Deus fala, e temporário. Parcial, pois sempre há judeus crentes. Por quê? Porque tem judeus que creram, que fazem parte da igreja. Por isso é parcial. E temporário, pois Israel será restaurado após o arrebatamento da igreja, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, quando os gentios, Daniel vai falar sobre isso, completar o tempo dos gentios, Deus vai trabalhar com Israel, voltar a trabalhar com Israel de novo. Uma vez que Israel rejeita, era plano eterno de Deus trabalhar com a igreja. Uma vez que Israel rejeita, Deus começa a mostrar seu plano eterno, que era a igreja de Cristo, né? A igreja, o povo de Deus. E Deus vai voltar de novo a trabalhar com os judeus, com esse povo, bom? Mas só no período do milênio. Existem essas questões que nós precisamos identificar, né? Existe um livro bastante interessante que vai mostrar sobre isso, que é a continuidade e descontinuidade, né? Mostrando essa diferença, a Israel como nação e também a igreja sendo diferente. Não é a questão de Israel espiritual, não tem nada a ver, certo? Não caia nessa questão. Alguns presbiterianos, aliancistas, eles ensinam que Israel e a igreja é a mesma coisa, e não é, certo? É um erro falar sobre essas questões e ensinar sobre isso, na minha concepção, tá bom? Então, leia Romanos 11, 25. A igreja é uma entidade separada de Israel e permanece, queridos, distinta de Israel. Israel sempre significa os descendentes físicos de Jacó, os filhos de Jacó, os descendentes físicos de Jacó. Guarde isso. Então, um estudo simples, né, em uma concordância é um livro que vai fazer você vai pegar os mesmos versículos que vão, né, na verdade, estão concordando entre si. Então, você fazendo esse estudo, né, numa concordância sobre o uso do termo Israel, você vai tirar essa dúvida. Isso vai ser demonstrado, né, quando você faz esse estudo acerca disso. Então, veio esse tema na concordância, né, ela tem tanto texto como temas, e você vai poder navegar acerca desse tema. Você vai perceber que Israel e igreja são distintos. Então, em 66 ocorrências no Novo Testamento, o termo se refere a judeus. Você vai encontrar numa concordância essa ideia. E o termo Novo Israel, com uma identificação para a igreja, não é acurado, não é uma ideia certa, você não tem tanta clareza acerca disso. Então, Israel sempre significa o povo judeu, não está nada relacionado com Israel espiritual e igreja, não. Então, às vezes, né, essas ideias às vezes vêm para dentro da igreja de Cristo e elas vão minando coisas importantes, doutrinas importantes que nós achamos, né, que como não compromete salvação, mas não é legal, né? Nós temos que ver as coisas de forma correta nas Escrituras. Então, qual é o propósito da igreja? Um dos primeiros propósitos da igreja que nós vamos ver é a instrução.
Desde o início, a igreja ela foi criada com a característica de ensino. Ela tem essa ideia de ensinar, de doutrinar, de mostrar as doutrinas de Cristo, as doutrinas apostólicas, os fundamentos, né? Então, ela traz isso na sua própria essência, na sua própria natureza. É um dos propósitos dela, ensinar, o ensino, né? Não é à toa que as maiores universidades do mundo hoje estão aí, elas já foram, né, escolas cristãs, escolas que ensinaram a palavra de Deus. É a sua principal atividade, a atividade do ensino. Então, junto com a pregação do Evangelho, aos perdidos, às pessoas que não têm Cristo, a igreja tem como propósito fundamental o ensino, a pregação da palavra de Deus para as pessoas, tá bom? Então, um outro propósito é a questão da adoração. A adoração pública é a parte integrante da vida dos cristãos, sendo caracterizada do povo de Deus, sendo uma das características do povo de Deus. Louvá-lo com música, bendizer, dizer salmos, entoar salmos de louvores, de adoração ao nosso Deus. Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16 a 17 e Efésios capítulo 5, 18 a 21 vai ter como base, você pode ter como base esse ensino da palavra de Deus acerca da adoração, né? Muitas coisas nós precisamos rever nessas questões dos nossos dias acerca da adoração. Então, a Bíblia não fala sobre o ritmo, não fala. Muitas pessoas estão forçando essa questão do ritmo ou o instrumento que nós devemos usar ou não, se usa carrom ou bateria ou não. A Bíblia não fala sobre isso. Embora lá Salmo 150 faça citações de vários instrumentos, né? Então, ela não fala sobre a questão do uso do instrumento, dessas coisas, não fala o instrumento que você deve usar ou utilizar na adoração pública. Há alguns princípios que nós devemos observar na questão da adoração, né? Alguns princípios bastante interessantes que a igreja deve estar sempre levando em conta, né? Deve ver esses princípios, observar na adoração pública à luz do contexto social e também histórico da igreja local. Então, são coisas que nós precisamos observar. O primeiro disso é que na adoração, uma das primeiras observações que nós devemos ter é a questão da consequência da atuação do Espírito Santo na vida do crente. O crente que tem o Espírito Santo, ele tem desejo de adorar. A palavra enchei-vos do Espírito, né? E como você vai demonstrar que está entoando salmo, cantando cânticos espirituais? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 19. Então, o Espírito Santo presente na sua vida, você tem necessidade de adorar o Senhor. Isso é um dos princípios básicos da vida cristã, da adoração ao nosso Deus. O segundo, você deve prestar adoração a Deus de coração mesmo, concentração de toda a sua alma, adorando a Deus ali, cantando ao Senhor as palavras, dizendo a Deus o que você sente, que sua alma sente. Então, fazer de coração, Efésios 5,19, né? Fala sobre isso. Também a ingratidão a Deus. Nós louvamos, adoramos a Deus porque nós temos gratidão a Ele. Queremos mostrar, dizer algumas palavras para Ele. E é bom que o culto tenha a pregação, que é Deus nos dizendo, mas o momento da adoração é nós dizendo para Deus quanto Ele é poderoso. Nós estamos. Então, existe uma participação de Deus e o seu povo no culto. E a nossa participação é nesse momento da adoração, em que todos podem dizer, através daqueles cânticos espirituais, dos hinos, dos salmos, que são entoados no culto público. Então, devemos mostrar isso com um coração de gratidão, gratos ao Senhor por sua grande salvação, por os feitos que Ele tem derramado no meio do seu povo. Também, uma outra, né, que nós devemos ver essa parte, né,
da sujeição uns aos outros, né? Efésios 5:21 é uma maneira de estarmos juntos, né? E todo o corpo está unidos, se sujeitando um ao outro, adorando a Deus em comunidade. Então, isso é extraordinário. Também, um outro aspecto, né, é fazer isso em nome de Cristo. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que vai transmitir a Deus Pai a nossa adoração, nossa sujeição uns aos outros, nosso amor ali naquele momento, né? E nós devemos fazer em nome do nosso sumo sacerdote, que é Cristo, nosso intercessor. Então, um outro aspecto, a ideia também de Deus não é de confusão, a ideia é que na hora da adoração não pode haver confusão, tem que haver amor, tem que haver união, porque Deus é um Deus de paz e não um Deus de confusão. Não pode ser gritaria, não pode ser berro, não pode ser coisas que não podem ser entendidas. Tem que ser palavras inteligentes, palavras que têm que ser entendidas por todos. Então, na adoração nós precisamos ter esse cuidado, né, de não causar confusão, mas a trazer uma transmissão que seja entendida por todas as pessoas. E fazer todas as coisas com ordem e decência. Então, todas essas citações de tópicos aqui, em relação a princípios que nós devemos adotar na adoração, elas têm textos bíblicos, né? Depois eu passo esse slide para você e você pode, se você quiser, você pode tirar essas passagens para você, tá bom? Então, o propósito da igreja também, além da comunhão e da pregação, do ensino da palavra, é a comunhão. A igreja tem que promover comunhão, ela veio com essa finalidade, né? A comunhão, nós temos que trabalhar duro para que a igreja seja unida, tenha liga. Tem irmãos que passam tempos sem comunicar uns com os outros, sem falar uns com os outros, de ir para a igreja, de estar fazendo parte do culto do Senhor. Um erro, um pecado. A igreja tem que corrigir isso. Porque não é possível que alguém diga que é da igreja e não tenha liga com a sua igreja. Desrespeita a igreja. Isso não é aceitável. Não se deve aceitar tal erro, tal heresia, tal afronta ao corpo de Cristo. É algo que me magoa profundamente, porque eu vejo com tanta clareza a ideia do corpo, da liga, de estarmos juntos. Então, na igreja, os crentes podem compartilhar a vida, né, uma vida de devoção ao Senhor, incluindo a oração, ter auxílios, né, aqueles que têm lutas, dificuldades, né, até mesmo as questões financeiras. Então, também um momento de compartilhar alegria, de apoiar os outros que sentem tristeza. A igreja é extraordinária, maravilhosa. Um outro propósito da igreja é a questão de praticar as ordenanças. Deus estabeleceu 2 ordenanças para a sua igreja. Então, é tema do que nós vamos tratar na próxima aula. Nós vamos tratar especificamente sobre isso. Então, na próxima aula, a gente trata sobre essas questões da ordenança, diaconato, liderança, todas essas questões. Então, na próxima aula. Mas ainda continuando sobre o propósito da igreja, a questão de ministérios, né? A igreja ela tem ministérios. Um dos propósitos dela cada um de nós exercermos os nossos ministérios através dos dons. Então, a igreja é o principal campo de uso dos dons espirituais. E os dons não é essa capacidade que nós nascemos natural, que nós temos, os talentos naturais que nós nascemos. Deus pode até usar, transformar um talento meu num dom, mas todo dom é sobrenatural. Não tem nenhuma relação com a minha questão, das minhas tendências naturais, com as minhas habilidades naturais que eu venho a nascer. Não,
Não tem nenhuma. É todas elas, os dons, o carisma, é algo sobrenatural que Deus dá de acordo com a necessidade da igreja para edificação mútua, edificação dos irmãos, tá bom? Todo crente tem que ter pelo menos um dom, como eu já falei. Muito bem. Então, os dons espirituais. Dom espiritual pode ser definido como a capacidade específica concedida por Deus ou concedida pela própria Trindade. Então, a cada crente realiza seus serviços habituais em benefício de todos, da igreja, da comunidade, com a capacidade que recebeu. Então, os dons espirituais diz respeito a tipo de serviço, não ao nível de intimidade com Deus. Não quer dizer que uma pessoa tendo dons mais do que os outros, ela é mais próxima de Deus. Não, porque isso está relacionado a serviço. O irmãozinho que recebe um dom de trabalhar, de estar lá atuando na igreja, ele pode ser alguém mais próximo do Senhor do que aquele que tem muitos dons. Aquele que tem muitos dons não quer dizer que ele é mais amado por Deus. Não quer dizer isso. Quer dizer que ele tem mais responsabilidade dada por Deus. E Deus vai cobrar, porque a quem Deus mais dá, também Deus mais cobra. Então, essas questões que estão relacionadas, que às vezes tem que tirar essas dúvidas, né? Alguém recebe capacidades e tal, olha, irmão espiritual e tal, aquele está mais perto de Deus, e aquele irmão que limpa o banco, que prepara a igreja, é menosprezado e ninguém nem lembra dele. Por quê? Porque nós associamos os dons com a capacidade de estar próximo de Deus, de comunhão com Deus. E não, dons está relacionado a serviço, a capacitação de serviço, né? E você tem que fazer essa distinção, tá bom? Então, muito bem, os dons, ainda falando sobre os dons espirituais, eles têm uma diversidade, né, de dons imensa. A palavra de Deus fala sobre isso. Cada crente tem pelo menos um dom, como eu já falei, né, sobre isso. Os dons devem ser exercidos com esforço, com esmero, com máxima capacidade que Deus nos deu de sabedoria para exercê-los na edificação uns pelos outros, ou uns dos outros, né? Então, noções sobre dons espirituais e também esses movimentos pentecostais que existem aí, que está atrapalhando muito a ideia sobre o que é a igreja de Deus. Nós temos que saber sobre isso. Houve um movimento pentecostal e eles pelo menos se dividem em 3 partes. Eu quero falar sobre isso para que você possa compreender e ter uma boa base, ou pelo menos uma base inicial da sua vida como igreja. O movimento pentecostal ele tem como início, né, entre os anos de 1901 a 1906 nos Estados Unidos, sendo um fenômeno recente na história da igreja. Para efeitos didáticos, costuma ser dividido em 3 etapas, como eu falei. Então, é bom lembrar sobre essa questão do pentecostalismo. Ele sempre quis, na história da igreja, ressurgir, mas pelo menos no século 2, 3, aí surgiu movimentos, o montanismo, né? O montanismo surgiu e a ideia deles era exatamente essa, né? Montano era um homem e ele acreditava que existiam as questões de profecias ainda, né? Quando as profecias tinham encerrado no século I, ali, com a morte do último apóstolo João e tudo na igreja, o cano bíblico encerra e vem tudo ser organizado no século IV, a Bíblia, o Novo Testamento, os livros todas essas questões, mas Montano, ele tinha a ideia de que o cristianismo ainda recebia revelação, existia essas questões de profecia da igreja e línguas, manifestações de língua. Os pais da igreja consideraram isso não como algo como comum nesse momento, né? Montano foi considerado como um herege
Então, o pentecostalismo, ele quer ressurgir, né? Armínio estabelece essa doutrina, né? Fala sobre isso depois de Calvino, 1500, e depois, nos Estados Unidos, houve um período em que a igreja veio a ficar fraca espiritualmente. A igreja ela tem esses altos e baixos no mundo, na história dela, né? E vem por um bocado de motivos que eu não quero falar nesse momento agora, porque ia me demorar muito, mas ela tem essas baixas, né? Talvez porque esteja centrado Deus esteja trabalhando com homens, e homens, né, eles têm os momentos de fraqueza, e lá no século, em 1900, né, século 20 aí, você vai perceber essa renovação de novo. E quando ela vem trazendo 3 ondas, né, grande. E então a primeira onda do pentecostalismo clássico, porque eu acredito que no meio dessas pessoas existem salvos, no meio do pentecostalismo clássico. E a ênfase desse pentecostalismo clássico era a questão do batismo no Espírito Santo, a conversão e a comprovação dessa na fala de línguas, né? Línguas estáticas, línguas estranhas, que era dito. Então, era basicamente fundamentada nesses 3 pensamentos, nesse tripé, né? O batismo, que é a segunda bênção, né? Que é falado, eles falam que você converte em 2 etapas, né? Então, é todo um processo que eu não vou me demorar nisso, mas só dizer o que eles criam nessas 3 ondas sobre o pentecostalismo. Esse era o pentecostalismo clássico, né? Eles acreditavam no batismo do Espírito Santo, a pessoa recebia o Espírito Santo ali, falando línguas, né? Manifestando essas questões, e essa era a conversão, na parte que eles falam. Existe um outro movimento pentecostal que vai surgir, que é uma segunda onda que é tido, que acrescenta grande ênfase agora na cura, nos milagres, no exorcismo, e que era secundário, essa ideia era secundária para o pentecostalismo clássico, aquele que eu falei primeiro. E a terceira onda que veio ressurgir, né, que totalmente desviou, muitas igrejas pentecostais se desviaram por causa dessa terceira fase do pentecostalismo, que é conhecido como o neopentecostalismo, uma nova forma da doutrina pentecostal, um novo pensamento, uma nova ideia doutrinária, que eles vão adotar como temas centrais a teologia da prosperidade, né? Uma teologia triunfalista, do triunfalismo, né? Aquela ideia toda, e uma noção distorcida de guerras espirituais, mais absurdas que existem. Dá muita ênfase à questão de Satanás, né? Às vezes sem conhecimento, coloca muitas coisas na culpa, a culpa em Satanás, quando é culpa do homem mesmo pecador, do homem perverso, né? Então, essas ondas existem e há uma distorção, uma confusão na igreja, e nós devemos ter cuidado nesses pontos, né? Nessas questões desses pontos, tá bom? Então, uma outra noções ainda sobre dons carismáticos que eu venho indicar, esse livro, né, John Piper, né, a questão dos carismáticos, que ele ampliou um livro dele que falava sobre isso. Então você deve bastante, se você quiser aprender sobre essa ideia dos carismáticos, você deve ter isso em mente, né? Ter isso em mente, fazer essa leitura desse livro, para você perceber os movimentos que existiam, as grandes heresias que existiam nesse período, em alguns períodos, como foi que surgiu. Então, John MacArthur vai fazer essa coletânea de informações para nós, né? Que foi essa que foi o pastor Bruce, que fez algumas adaptações e nós compramos a ele. Mas nem existe mais esse livro em português, tá bom? Essas são as noções, né, que existem
do carismatismo, né, que nós temos que ter cuidado com a igreja, porque eles chegam com uma piedade, né, dentro da igreja, mas são perigosos para perverter a doutrina e o ensino. Os carismáticos, esse movimento carismático hoje, pentecostal, é perigoso para a igreja do Senhor, porque principalmente essa terceira leva, como eu falei, né? Muito bem, amados, as razões principais para acreditar que essa ideia do cessou, né, que chama-se cessacionismo, né? Acreditamos que a revelação cessou. A última a escrever, a receber as questões foi o próprio apóstolo João escrevendo Apocalipse. O propósito de autenticação da mensagem ela foi cumprida com o encerramento da Bíblia, não havendo mais revelação a ser autenticada. Então, as curas que acontecia ali naquele momento instantâneo, né, da igreja, nós relacionamos a questão dos dons sinais que existia, né, que é definitiva, não existia nenhum pagamento, como hoje algumas igrejas tiram o dízimo, né, das pessoas, exigindo que elas deem, né, mais do que precisa, mais do que aquela comunidade precisa. Os caras se enriquecem, né, traz pagamentos para serem curadas e dizendo que aquilo é um ato de fé, e não precisava ocorrer isso no período apostólico, não precisava. Então, ali pessoas até que não tiveram fé foram curadas, né? Eles falavam sobre a questão da fé, mas a questão de Atos capítulo 11 diz que à sombra de Pedro eles colocavam as marcas dos doentes e Pedro passava e os camaradas eram curados. Então ali era uma manifestação mesmo diferente, né, do que dizemos hoje, do que nós pensamos que seja hoje. Não é a mesma coisa, né? Ali chama os dons sinais que existiam. Esses dons eles pararam, cessaram com o encerramento do cano bíblico, o encerramento da manifestação desnecessário hoje. Porque o que era que queria, qual era a ideia para que houvesse aquela manifestação? Primeiro, que a igreja ela tinha saído, ou seja, que Deus agora estava trabalhando com a igreja e não mais com o judaísmo. Deus está trabalhando com a igreja. Essa era uma das manifestações daqueles dons sinais. Segundo, é que Deus estava comprovando, estabelecendo a sua igreja, seu evangelho, através de sinais entre as nações, entre os povos. Os povos que tinham religiões, que estavam fixados nas suas ideias, e o evangelho chega como o poder de Deus, a manifestação de Deus entre essas nações. Uma vez que as nações agora elas têm acesso ao evangelho, à palavra do Senhor, a igreja se estabelece em meio a esses povos, agora não é mais necessário, não se faz mais necessário esses dons. Os dons existem, não mais aqueles apostólicos, não aqueles que acontecem na igreja primitiva, mas agora de acordo com a necessidade da igreja, de que são vários, né, de acordo com o que o Espírito Santo acha necessário para cada igreja local. Bom, além disso, existe uma terceira, que Deus cura diretamente hoje, mas não pelo ministério habitual de alguém, como acontecia no primeiro século. Ali era um ministério, certo? Existia o ministério de cura. Se Deus quiser curar uma pessoa, Deus cura. Ninguém impede Deus de fazer manifestar o seu poder, a exercer o seu poder. Ninguém. Deus pode curar qualquer pessoa de forma extraordinária. Isso hoje Deus faz de acordo com a sua vontade, a invocação da oração, e Deus age se isso for o propósito dele. A cura e milagres foram cessados
à medida que o Novo Testamento ele foi sendo escrito, o Novo Testamento, como eu já expliquei. São coisas que cessaram, tá bom? Pois bem, ainda continuando sobre essa questão da ideia, as noções sobre os dons carismáticos e os movimentos pentecostais, mantemos a posição tradicional do cristianismo, né? Dizemos para a nossa igreja que mantemos a nossa base doutrinária, né, histórica, acerca dessas questões, segundo a qual dons de profecias, línguas, interpretações de línguas, curas como ministério e operações de milagres, que como existia ali no Novo Testamento, né, foram registrados no primeiro século, como foram registrados no primeiro século, durante a fase de estabelecimento da igreja e produção do Novo Testamento, tendo perdido a sua finalidade ao término da era dos apóstolos e o encerramento das questões do último livro a ser escrito do cânon bíblico. Então, nós cremos que todas essas coisas passaram, né? Nós conhecemos pessoas da nossa igreja que se envolvem com isso. E eu penso que nós temos que tratar. Cada uma delas tem que ser tratada, né? Nós não podemos correr o risco, né? Nossa igreja já foi atacada com esses movimentos e hoje não podemos correr risco de permitir que isso volte, que isso seja algo que nos rodeia, porque não tem base bíblica, porque não é um ensinamento da palavra de Deus para a nossa era, para nossos tempos, certo? Não vou ainda me aprofundar nessa questão, mas falar mais sobre isso para nos tornar muito longa a nossa aula, tá bom? Muito bem, mas em oportunidade breve vamos falar. Ok. Próxima aula nós vamos estar tratando sobre as questões da segunda parte da igreja. Bom, então me aguarde, que Deus abençoe você, que você possa meditar nessas questões. Deus abençoe.